Sandman conta pra gente a história de Morpheus, o rei dos sonhos. Pra quem já leu a HQ, sabe que lá no começo da história nós vemos que existem ali uns bruxos que acabam aprisionando o Sandman, né, o Morpheus, e na verdade eles estavam atrás de uma outra entidade, que era a Morte, uma das irmãs de Sandman. E logo aí a gente já percebe que esses dois personagens, tanto o Morpheus, né, também conhecido como Sandman, e a Morte, são apenas dois dos integrantes de uma grande família de 7 membros chamada de Perpétuos. Mas o que são os Perpétuos e quais são os 7 Perpétuos? É sobre isso que nós conversaremos no vídeo de hoje. Os Perpétuos são personificações antropomórficas de conceitos que são comuns a todos os seres vivos. Eles são irmãos que surgiram antes da aurora do tempo e vão estar presentes até depois que todas as criaturas morrerem. Cada um dos Perpétuos tem tarefas diferentes e cada um deles também tem um reino onde eles são extremamente poderosos, cada um também tem um selo e todos eles têm ali uma galeria com os seus sigilos. Nessa galeria eles podem ser invocados desde que alguém pare na frente do seu respectivo quadro e fale seu nome. Vale ressaltar também que, embora os Perpétuos eles sejam praticamente imortais, eles podem ser destruídos em certas circunstâncias. Caso isso aconteça, as suas atividades vão continuar a ser desempenhadas de forma automática até que outro ser receba ali a incumbência de assumir o lugar de um dos Perpétuos. Os Perpétuos, embora eles pareçam com divindades, eles não são. Eles são entidades responsáveis para que todo o universo flua ali de forma coesa e coerente. É apenas a existência desses seres que faz com que tudo corra bem aqui no universo da série. E é legal que, embora os Perpétuos tenham tanto poder, a aparência deles, né, a existência deles é modelada pelos próprios seres vivos. Dessa forma, a aparência dos Perpétuos muda com relação ao observador. Então, dependendo das crenças, das suas bagagens e das suas perspectivas de vida, o observador vai ver o Perpétuo de forma diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de curiosidade de quadrinhos e outras coisas da cultura pop, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Como eu disse, os Perpétuos, eles são essas entidades que representam conceitos de uma forma antropomórfica e todos eles formam uma grande família disfuncional, diga-se de passagem. Destino, que é o mais velho, por exemplo, não se importa muito com os seus irmãos e, de fato, quer mais é fazer o seu trabalho como Perpétuo e não se meter em rixas. Os 3 irmãos mais novos, que daqui a pouco eu já vou falar quais são, têm ali algumas rixas com o sonho e acabam atrapalhando a vida dele em determinados pontos e por aí vai. Teve até um que abandonou seus irmãos por não aguentar mais todas essas tretas e foi simplesmente embora. O cara realmente abandonou o posto. E eu sei que pode estar um pouco confuso essa conversa sobre quem são os Perpétuos, mas eu tenho certeza que agora que nós vamos falar sobre quais são eles, você vai entender um pouquinho mais desse conceito. Vamos lá então. Quais são os 7 Perpétuos? Vamos falar aqui desde o mais velho até o mais novo. O primeiro de todos que a gente tem que falar aqui é o Destino. Ele é representado com uma figura que tem um capuz sobre o rosto, mas não se engane, ele não é cego, ele pode enxergar tudo que já existiu e que vai existir. Ele conhece tudo a respeito de todos e é o Perpétuo que está mais se importando em fazer o seu próprio trabalho e não ficar preocupado com outras rixas. Então ele está ali querendo presenciar as linhas que regem a vida de todos os seres vivos e não quer treta. Não dá nem para julgar ele, né? Eu também ficaria de boa ali no meu canto, sem procurar BO. Como eu disse, cada Perpétuo tem um reino onde ele é soberano, e o reino do Destino é um jardim completamente labiríntico que demonstra, assim, né, que representa como funciona a vida de todos os seres, e é também uma referência ao livro de Jorge Luiz Borges, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. O Selo do Destino é um livro que fica acorrentado ao pulso dele e que contém toda a história do universo, desde o seu nascimento até a sua morte. E aqui fica uma curiosidade especial sobre o personagem. Embora muitos personagens de Sandman tenham surgido aqui em Sandman, alguns deles são mais antigos e foram reaproveitados de outras histórias
da DC Comics. Um deles é o próprio Destino, que apareceu numa revista de 1972 chamada de Weird Mystery Tales. Então foi na edição número 1 desse título que o personagem apareceu pela primeira vez. Eu acho que essa curiosidade obscura desse personagem vale seu like, hein? Não sei, tô achando. Na escala aqui dos irmãos mais velhos, a segunda mais velha é a Morte, que com certeza é uma das personagens mais queridas de toda essa série de Sandman. Ela é uma personagem que sempre tá ali com roupas escuras, com um cabelo assim meio roqueiro, né? Ela parece de fato uma vocalista de uma banda de punk rock, e apesar dela ser a Morte e se vestir assim como uma personagem mais gótica, ela é a personagem mais alto astral e mais feliz dos Perpétuos. Ela é a irmã mais próxima do Sonho e serve ali como um porto seguro para o personagem, né, do Morpheus, do Sandman, né, do Sonho, quando ele está passando por momentos difíceis. E, além disso, né, ela tem o seu principal papel como uma dos Perpétuos. A tarefa dela é de acompanhar todas as pessoas que morrem do mundo para o pós-vida. Além de que na morte de uma criatura, né, na morte de um ser, essa é a segunda vez que a morte se encontra com esse ser. Porque a morte também é responsável por fazer o caminho inverso. Ela traz as pessoas do planetário para a vida quando elas nascem. Então a gente vê aqui que a morte tem duas funções, a de dar a vida e também de retirar a vida de todos os seres aqui da série de Sandman. Uma curiosidade legal sobre a morte é que a cada 100 anos ela se faz mortal para que ela veja como é a existência de um mortal e no final do dia ela sempre morre, vendo como é de fato ter de se encontrar com ela própria. Além disso, é dito que a morte vai ser o último ser de todo o universo, mesmo depois de todos os Perpétuos já terem morrido. A morte vai ser quem vai apagar a última luz e fechar a porta de tudo. O Reino da Morte é uma das moradas menos exploradas dos Perpétuos, e de fato ela nunca recebeu um nome específico, mas esse reino já foi referido como a luz no fim do túnel. O selo da morte é um pingente Ankh que ela utiliza no pescoço que, curiosamente, simboliza a vida. E uma curiosidade sobre a personagem é que ela foi tão popular na época em que Sandman estava sendo lançado que ela ganhou 2 séries próprias. Uma em 93, que é O Alto Preço da Vida, e uma em 96, que é O Grande Momento da Vida. Continuando a falar dos Perpétuos, o terceiro mais velho é o próprio Sonho, é o Sandman, é o Morpheus, o nosso protagonista da série. Esse personagem, que também parece um membro de uma banda de rock dos anos 80, é com certeza um dos mais temperamentais dos Perpétuos, ao mesmo tempo que ele é um dos mais sem emoção. É difícil explicar o Sandman, mas quando você está lendo ali você entende o personagem. Ele é temperamental porque ele é arrogante, então ele não gosta de levar desaforo para casa, mas ao mesmo tempo ele não está muito aí com as coisas que estão acontecendo ao redor dele. O papel do Sonho é de cuidar do reino dos sonhos e também dos campos da imaginação de todos os seres, e ele também regula as viagens oníricas e até mesmo as inspirações que as pessoas podem receber. Para realizar os seus trabalhos, o Sonho utiliza de uma algibeira que contém ali uma areia mágica infinita, ele também tem um rubi que concentra todo o seu poder, e ele também tem um elmo feito de ossos de uma divindade morta que ele utiliza para viajar entre os planos e também utiliza quando ele precisa ter um poder a mais. É como se fosse um elmo de batalha, que inclusive também funciona como seu selo. O reino do sonho é o sonhar, que é o mundo onde as pessoas vão de fato para sonhar. O sonho tem poder absoluto ali, podendo criar e remover lugares ao seu bel prazer, e enquanto o sonho estiver dentro do sonhar, ele e todos os seus convidados são praticamente imunes de qualquer coisa maléfica. E vale ressaltar que ali no sonhar vivem outros sonhos e também pesadelos. O irmão do meio dos Perpétuos é Destruição, representado por um cara alto, forte, musculoso e ruivo que mais parece um viking. É considerado pelos Perpétuos como um dos mais fortes entre eles porque ele não pode ser afetado por nenhum tipo de poder e também porque ele tem as suas habilidades naturais para destruição. Ele abandonou seu reino mais de 300 anos atrás com relação ali ao início da série porque ele não aguentava mais viver com os seus irmãos no meio de tantas intrigas e tantas coisas complicadas. Ele buscou esse exílio justamente para se afastar da sua família e viver em um lugar menos colérico. Nesse seu exílio, Destruição se tornou um exímio artista, principalmente ali para música e também para pinturas. Seu reino nunca é visto na série, mas enquanto ele vivia escondido dos seus irmãos, ele pegou o quadro pelo qual ele poderia ser invocado e levou junto com ele para ninguém o achar e deixou escondido na casa que ele estava vivendo. E ele chamava esse quarto
onde o quadro estava escondido de A Sala da Família. E vale ressaltar que o selo da destruição é uma espada. Agora vamos entrar na parte dos 3 irmãos mais novos dos Perpétuos. Dos 3 irmãos mais novos, nós temos 2 que são gêmeos, sendo que a irmã mais velha desse par de gêmeos é a Desejo e a irmã mais nova é a Desespero. Primeiro vamos falar da Desejo. Desejo é representada como um ser que não tem de fato um gênero definido e que altera sua aparência dependendo da ocasião e da melhor forma que lhe conver. Desejo é completamente egocêntrica e sua vaidade não tem limites. Ela representa, todo o desejo da humanidade e por causa disso ela tem essa obsessão por sempre ser o centro das atenções, o que causa diversos conflitos com os outros perpétuos. Desejo costuma aparecer sempre nas jornadas mais complexas de sonho, porque ela tem uma certa rixa com o irmão e sempre está disposta a ver ele se dando mal. Para você ter uma ideia de como a vaidade de Desejo não tem limites, o reino dela, que é chamado apenas de O Limiar, é formado pelo próprio corpo dela. Então, se você vê de longe o reino da Desejo, é uma imagem da própria Desejo e a Desejo vive no próprio coração dela. Olha só que loucura. Vale ressaltar que o selo da Desejo é um coração de vidro. Na sequência, nós temos a Desespero, a segunda das mais jovens e também a irmã gêmea de Desejo. Ela tem a aparência de uma mulher obesa, com uma aparência assim meio primitiva, totalmente o oposto de Desejo, que sempre cria para si própria uma aparência assim mais refinada, mais bem apessoada. Só que diferente da Desejo, a Desespero ela é um pouco mais emocional. Então, em certos pontos, ela até demonstra assim uma certa saudade do seu irmão Destruição. E como já dá para perceber, a Desespero ela representa tudo que existe de ruim no coração do ser humano, e de todos os outros seres também. Ela representa essa falta de esperança. Nos quadrinhos de Sandman, a Desespero geralmente trabalha junto com a Desejo, e se você parar para analisar de uma forma assim um pouco mais trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para a realidade, sempre que a gente deseja algo e não consegue alcançar, surge um desespero dentro de nossos corações. Olha só, hein? Eu acho que esse momento filosófico desse vídeo vale o seu like. Desespero habita o Reino Cinzento, que é um lugar cheio de espelhos onde as pessoas precisam ficar contemplando elas próprias, e a Desespero fica contemplando essas pessoas de um lugar meio central ali, rodeado por ratos. Se isso já não fosse desesperador o suficiente a respeito da personagem, o seu selo é um anel com ganchos que ela utiliza para cortar o seu próprio corpo. Realmente é uma figura desesperadora de se olhar. E agora, a mais jovem de todos os Perpétuos é a Delírio. A sua aparência ali é como se ela estivesse no final da adolescência e o cabelo dela sempre está mudando de cor, dependendo do momento ali da personagem. E um de seus olhos é verde e o outro é azul com os pontinhos prateados, mostrando assim que a personagem tem a sua própria visão do mundo. Ela é a personagem mais volátil dos Perpétuos e ela sempre tem um comportamento meio infantil e também muito indeciso, porque de fato ela representa os delírios da humanidade. Vale destacar que ela é frustrada por ser a mais nova. Ela fala que é um ser de bilhões, trilhões de anos de idade, mas mesmo assim ela sempre vai ser a mais nova entre os seus irmãos. E isso a frustra em diversos momentos porque ela se sente paparicada demais, mesmo quando ela não quer ter a proteção dos seus irmãos mais velhos. Uma coisa legal do passado da personagem é que ela já foi anteriormente conhecida como Deleite, mas algum evento traumático ali aconteceu e ela meio que quebrou e virou a Delírio. O seu reino é tão louco quanto a sua personalidade, é um lugar cheio de cores, formas e coisas abstratas, e o seu selo é igualmente esquisito, porque ele é como se fosse um monte de cor junta. Não tem como explicar. Espero que você tenha saído desse vídeo, então, sabendo o que são os Perpétuos e quem são esses Perpétuos. Se esse vídeo te foi útil, não se esqueça do like, e se você quiser mais vídeos como esse, aproveita para se inscrever aqui no canal. Esse foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.